Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre o plugin Elementor no WordPress, ok? E esse conteúdo ele faz parte do curso gratuito de Elementor WordPress. Então assim, se você está assistindo esse conteúdo e quer ver os demais, fique atento que eu deixei um link para a playlist na descrição. Nessa aula de hoje, o conteúdo que eu trago para vocês é sobre a configuração da linha. Toda a personalização de linha dentro do Elementor. A linha é a base, ela é essencial para você começar a construir a sua página, seja ela uma página de venda, uma landing page, ou a própria estrutura do site. Ok? Então eu já estou aqui numa página em branco, apenas para mostrar para vocês como funciona a linha e quais características ela tem, quais são as configurações. Eu já vou começar adicionando aqui uma linha em branco, ok? E uma vez que eu adicionei essa linha, se eu clicar nela, ela vai trazer três abas aqui para mim: Layout, Estilo e Avançado. Toda a parte de Layout é a parte de diagramação, organização da linha. A parte de Estilo, ela traz a parte mais visual, cores, efeitos, imagem. E a parte de avançado está bem relacionada também a layout, que é espaçamento, se ela é visível ou não, algumas outras características como distância de elementos, colunas e tudo mais. Aqui em layout, ok? A gente começa da seguinte forma: largura do conteúdo. A gente tem algumas opções. Que opções seriam essas? A largura base, tá joia? Ela pode ser de duas formas. Box, que fica dentro de uma caixa, pode ver que ela não pega todo o conteúdo, ela fica mais centralizada ali. Ou largura total. O que acontece dentro da largura total? Ela pega toda a largura da página, ó, tá ok? Tem situações em que é bom usar uma e situações que é bom usar outra. Aí vai de cada um. Eu, por exemplo, numa página de venda, você pode usar a largura total, o próprio box, tanto faz. Porém, a largura total, quando está no celular, ele vai ter um comportamento dentro do site, ele acaba expandindo com maior facilidade, exibindo mais conteúdo, principalmente quando tem bastante texto. Então, assim, é bem situacional. Outro detalhe, no box você tem a largura da linha. Olha aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui é a minha coluna. Eu vou adicionar mais uma aqui, ó. Eu vou apagar essa, vou adicionar uma em branco e vou adicionar outra em branco que ficou embaixo. Para facilitar a visualização, eu só vou mudar um item aqui que depois eu explico melhor, que é o fundo dela. Só vou colocar um fundo para poder exemplificar o que eu estou falando, ó. Vou colocar um fundo mais chamativo, ok? O que acontece? Eu mudei em toda a linha, esse é o espaçamento da minha linha. Se eu vir em layout, ó, ele pega todo o espaço. A linha está completa. Porém, aqui a coluna, você vê, eu vou mudar aqui, ó, a cor da coluna para você notar exatamente o que eu estou falando. Ok. Mudei a cor da coluna e mudei a cor da linha. A linha, ela está box. Quando a coluna está box, ó, ela expande. Esse é um detalhe em relação ao conteúdo, é mais para a questão visual. Se eu pegar a minha linha também e voltar para box e ajustar a largura, ó, você consegue ter um controle. Ou seja, o seu conteúdo é totalmente personalizado. Você quer que ele apareça só dentro desse espaço. Então, assim, você tem bastante controle quando você trabalha com um elemento. Ele é muito personalizado. Outros exemplos aqui, ó, espaçamento da coluna, sem espaçamento, estreito, estendido, largo, você consegue ter. Eu vou colocar aqui, ó, vou dividir essa coluna, ok? Fiz aqui, ó, tô com duas colunas. O que seria essa questão do espaçamento? Se vai ser mais estreito, será que ele vai ser mais largo? Então, sim, você consegue ter total controle. A altura, essa propriedade de altura aqui é bem interessante, porque às vezes as pessoas perguntam assim, ó, ajustar a tela. Como que eu faço para uma imagem aparecer completamente no site? Aqui entra, quando você entra num site, tem aquela imagem completa. Aqui no Elementor, é só colocar, eu vou colocar aqui uma imagem de fundo,
e vou ajustar a linha para aparecer na tela toda. Altura mínima, aí você pode definir uma altura mínima, eu quero que no mínimo ele tenha isso, dependendo do site. Outro ponto importante que você tem de característica que você tem que observar é que dependendo do que você habilita aqui, ele abre novas opções. Ó, eu quero um alinhamento das minhas colunas superior, no meio, na parte de inferior, quando você coloca lá e tem na parte de baixo. Ó. Ok? Então você consegue simplesmente ajustar. A ferramenta ela é totalmente personalizável. Okay? Se vai esticar, essa parte de tag HTML que eu estou mostrando aqui no menu da esquerda, é uma característica assim, você só vai mudar se você tiver um conhecimento mais avançado. Por quê? Porque ela é bem situacional. De repente, qual é a tag que você vai usar para fazer esse tipo de formatação? Se não quer mexer, deixa no padrão. Outro ponto importante, estrutura. Você vê, eu adicionei aqui, ó, se eu adicionar mais uma coluna aqui, na parte de estrutura da minha linha, ele se adequa e permite você fazer os ajustes. Ó, eu quero esse formato aqui, eu quero esse. Então você tem total controle. O que eu quero mostrar para você em relação a linhas é o nível de personalização. Isso daqui, quando a gente for criar um site completo, entendendo que dá para você utilizar isso, entendendo o que você pode fazer, você, nossa, eu posso brincar dessa forma. Então, assim, aqui é uma brincadeira. Você vai colocando conteúdo, vai mexendo, vai personalizando, até você não saber mais o que fazer, até você dominar totalmente a ferramenta. Você muda de ordem, eu posso colocar outra linha aqui, colocar mais para cima, personalizar. Esse é o segredo da questão da personalização de linhas na parte de layout. Isso daqui é fundamental na hora que você for fazer a diagramação do seu site. Como que você vai organizar todas as informações, texto à direita, texto à esquerda? Então, assim, toda a parte de layout você consegue dominar por aqui, ok? O que eu quero que você entenda é que você precisa dominar todas essas características do Elementor se você quiser trabalhar com criação de sites ou estar cuidando do site do seu próprio negócio. Para quê? Para que a hora que aparecer uma situação em que você precise mexer ou que você oriente outras pessoas, porque você sabe que dá para fazer. Então, assim, você precisa entender como dominar o Elementor ali no WordPress. Tá joia? Outro detalhe importante é procure manter os padrões, não faça de uma cor, de outra, como eu já falei. Eu sempre falo nos vídeos também, assim, uma medida de um jeito, no outro que deveria seguir o mesmo padrão, está com uma medida diferente. Procure manter o padrão. Isso é organização, essa questão de design, tudo isso envolve essas coisas que eu estou falando, ok? A segunda aba aqui é a aba de estilo. A parte de estilo é personalização, é muito o lado visual. O normal, como eu já mudei aqui, ó, vou selecionar novamente a linha, ok? Eu estou aqui em estilo. Eu posso mudar a cor de fundo novamente, ó, colocar um verde. Eu consigo mudar a parte de colocar um gradiente, aí tem mais cores. Consigo colocar um vídeo, você coloca aquela propriedade para ficar toda a tela e coloca um vídeo de fundo, um slide com imagens, tempo, efeito, personalização, tudo aqui dá para você brincar e testar, não tenha medo, esse é o segredo. Não se testa, deu errado, você salva, volta. Uma coisa legal quando você está trabalhando com Elementor e você já tem uma página pronta, o que você faz? Instala um plugin para duplicar a página, essa é uma dica, ó. Instala um plugin, duplica aquela página e trabalha na página que você duplicou como rascunho. E você mexe. Se precisar, você tem um backup dela. Isso daí facilita e não tem erro. Não tem erro. Você, eu preciso voltar ao que era antes. Você tem a versão original guardada. Então, sempre tem uma página duplicada, se tiver dúvida se vai dar certo ou não vai dar certo, até onde você vai com as suas modificações. Até para você fazer um teste AB no futuro, esse tipo de estratégia de duplicar a página e mexer em uma outra funciona muito bem. Então, aqui eu consigo ter totalmente a personalização. E a personalização, eu vou tirar aqui, ó, excluir, ok? Eu vou deixar só uma linha, vou escolher essa outra coluna aqui também. Ok? Eu vou deixar uma coluna aqui somente. E você tem aqui, eu vou deixar uma cor também sólida, perfeito. Então, assim, você tem todas essas características. E você tem um over. O que é o over? O over é quando eu passo o mouse em cima
dessa área da linha e ela vai me gerar uma outra cor. Por exemplo, vamos colocar um azul para contrastar aí. Né, ó, tá vendo a diferença? Ela gera uma cor quando você passar o mouse, isso aí é bom. Trabalhos mais criativos acabam utilizando esses recursos. Poderia ser uma imagem, tem tempo de transição, tem efeitos de rolagem, efeitos do mouse. Ó, quando eu passar o mouse em cima, o que vai acontecer? Se ativar rastreamento. Alguns recursos podem estar associados ao Elementor Pro. Okay? Por isso que é importante adquirir a licença do Elementor Pro. Na descrição eu deixo o link para ele. É só você ir lá, clicar no link do Elementor Pro. Lá você vai ter uma ideia de preço, como é que faz para pagar. A aquisição é fácil, é comprar, você faz o download do arquivo e instala o plugin. Não tem segredo, okay? É como instalar qualquer outro plugin, onde você faz o download do arquivo para você poder fazer a instalação. Tá joia? Na parte de fundo, personalização de cores. Sobreposição. A parte de sobreposição é parecido. Tá vendo aqui, ó? É uma película que fica em cima do seu conteúdo. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma imagem, só vou colocar uma imagem para ocupar um pouco mais de espaço aqui, tá ok? Vou colocar uma imagem qualquer só para ter um teste. Tá joia? Tá vendo? Ele adicionou uma película em cima. Eu vou tirar o over aqui. Para tirar, você reseta ele aqui, ok? Ó, já saiu. Normal, fundo, sobreposição. Eu consigo colocar uma sobreposição, uma camada acima do meu fundo. Se for uma imagem e você quer aplicar um filtro nela, você pode utilizar. Você consegue trabalhar assim, diversos recursos, é assim como o over. Você tem tanto no normal quanto no over quando você passa o mouse em cima. Ok? Seguindo a mesma ideia de fundo. Cores. Só que detalhe, aqui você consegue trabalhar com degradê e com a cor chapada ali normal. Aqui a mesma coisa, você não consegue colocar, por exemplo, uma imagem, você não consegue colocar um vídeo na questão da sobreposição, porque ele realmente funciona como uma película, tá joia? A parte de borda, o que vai ser essa borda? Essa borda, ela trabalha em cima da linha. Uma coisa que eu acabo não utilizando tanto, porque ela, como eu disse, ela é bem situacional. E funciona sempre com mouse e com over. Colocar uma borda sólida, você consegue configurar, personalizar a largura dela. Ok? Você consegue personalizar o estilo dela, você vê que muda o estilo conforme o pontilhado. Você tem algumas opções aqui, ok? Se você quer que a sua linha tenha um aspecto arredondado, tá ok? Ó, nessa parte aqui você vai vendo, ó, veja que ela tem um aspecto mais arredondado. Então assim, você consegue trabalhar. Você consegue também ajustar a parte da cor da borda. Eu quero uma borda que combine com o meu layout. A personalização, eu quero uma sombra. Você vê aqui que já apareceu um detalhe da sombra. Ele acaba sendo bem suave e você... Ó, vou colocar aqui para borrar mais, ó, só para poder destacar. Espalhar, posição, contorno interno. Ó, eu quero uma sombra interna, eu quero uma sombra externa. Quem trabalha com a parte mais gráfica consegue ter uma visão mais clara disso que eu estou mostrando. É um recurso muito bom porque permite, novamente, personalização. Vou colocar aqui, ó, ficou em contorno. Joia? Dá para brincar bastante com essa parte de estilo. É aqui que começa a nascer o visual do seu site quando você está montando a página. Divisor de forma. O que é o divisor de forma? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa linha e apagar essa linha e vou colocar um conteúdo aqui só para ganhar um espaço. Opa, vamos colocar uma linha inteira e eu vou colocar uma seção interna, não, texto, só para ganhar, eu quero um espaço, eu quero que colocar, tá vendo aqui, ó, digamos que eu queira colocar, eu estou aqui na minha linha, estilo, divisor de forma. O divisor de forma, na parte superior, eu posso colocar montanhas. Só que, ó, você vai ver, nossa, não apareceu nada, eu quero dizer uma cor aqui, ó, vermelho.
é esse detalhe. Eu vou dar um Enter aqui, mas eu poderia colocar um objeto para dar. Imagina que você quer que tenha esse detalhe na parte superior do seu site. Então, o divisor de formas são efeitos que você vai dando para o seu site. Ó, você consegue deixar... Aqui começa... Assim, o seu pensamento criativo aqui, se você for uma pessoa criativa, você vai longe. E mesmo que você não seja, já tem os recursos prontos para você brincar. Ó, você consegue ter. E a parte de divisor de formas, dentro de uma linha, você trabalha na parte superior e também na parte inferior. Eu não escolhi a cor aqui, é o mesmo formato. Ó, eu consigo colocar uma cor. Vamos dar um espaçamento aqui. Para você poder ter uma visão. Então, assim, aqui começa a brincar, a você brincar com o conteúdo do seu site, ó, do Elementor e tudo mais, para você estar criando as páginas de venda. Olha as variações. Tem N, aqui, e uma pode casar com outra área. Se aqui fosse, eu poderia colocar isso, e aqui uma linha toda em vermelho, por exemplo, ela vai ficar toda junta ali, quer ver, ó? Deu diferença na cor, porque eu coloquei ali o vermelho mais claro, mas ó, e aqui vai um conteúdo, vai parecer como se fosse uma única página. O divisor de forma, ele atua dessa maneira. E detalhe, você consegue daí personalizar, ver o espaçamento, a altura, a largura, se aqui é uma coisa mais acentuada, se vai inverter ou não, ok? Então, assim, você consegue trabalhar. E a parte da tipografia, o que seria essa tipografia aqui? A parte de cores, o alinhamento do conteúdo dentro da linha e a parte de cores, onde ele traz as cores padrão ali do site, ou você escolhe uma cor específica aqui que você consegue. Ela sobrepõe cores, basicamente. Ou quando você trabalha num estilo, dependendo do modo que você for trabalhar. Okay? A parte de estilo é isso. E aí agora a gente vai para a última aba. Na última aba, a gente vai ver o avançado. O que é o avançado? Ele trabalha com pontos como espaçamento da linha, espaçamento dos elementos, alguns efeitos, parte responsiva, se ele vai aparecer ou não em todas as plataformas, e atributos e a parte de CSS adicional. Eu estou aqui na linha. O que é essa margem? Pensa no Word. Você não configura a margem lá no Word? Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar 500 aqui, ó, 500 foi muito, vamos colocar 100, ele vai colocar uma margem de 100 aqui e automático. Você pode clicar nesse link aqui para desvincular e personalizar cada lado, ok? Nessa parte você consegue personalizar. Eu quero um espaçamento maior da parte de cima e tudo mais. O padding, o que é o padding? Essa aqui, ele vai criar um espaçamento. Ele torna, como eu costumo dizer assim, tipo, os elementos, eles deixam eles mais espaçosos. Como assim? Vamos lá. Vou colocar 30, não, colocar um valor grande para poder ficar mais perceptível. Tá vendo aqui, ó, é o espaçamento. Ele começa a deixar todos os elementos, linhas, tudo eles costumam ter essa parte, margem e padding. O padding, ele vai deixar o seu elemento mais espaçoso. Eu vou colocar na caixinha de texto só para vocês entenderem também, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? O elemento ficou mais espaçoso em volta. O padding faz exatamente isso, ele deixa o seu objeto mais espaçoso, ele ocupa mais área, como é o que a gente chama de área de respiração. Você consegue definir uma área de respiração aqui para ele. Ó. Z-index, isso aqui eu não vou falar, mas imagina num livro, um índice, isso aqui você quer trazer para frente, você quer que uma página, um objeto lá do final apareça em destaque. Acima de todos, é por aqui. Isso aqui é uma coisa bem mais técnica e, assim... Nesse tempo todo, eu acho que eu nunca usei, eu só usei foram pouquíssimas vezes. Ok? Aí tem a parte de CSS que é mais avançada. Se você trabalhar com CSS ou tiver alguma classe, algum conteúdo que seja personalizável. Ok? Efeitos de movimento. Aí que entra efeitos de rolagem. Você consegue colocar rolagem vertical, borrar e tudo mais. Ó, tudo conforme... Ó, eu quero... Você está rodando o conteúdo, você quer que a parte do conteúdo apareça borrada? Ele vai aparecer daquele jeito. Então, você quer que apareça em escala, né? Então, assim, são efeitos para dar movimento na sua página, deixar ela mais atrativa.
você tem todo um controle, ok? Da parte de efeitos. A parte responsiva é muito importante. O que acontece? Como eu sempre estou mostrando nos conteúdos do Elementor, você tem a opção de trabalhar para desktop, você tem a opção de trabalhar para tablet e celular. Hoje, se você olhar na estatística do seu site, às vezes vai ver que 70% vem do seu celular. E você quer apresentar um conteúdo diferente para quem vem pelo computador. Imagina que essa linha ela vai aparecer somente para quem está no computador. Eu não quero que ela apareça para quem vier pelo celular. O que você vai fazer aqui? Ó? Rodando aqui para baixo, você tem reverter colunas, tablet, reverter celular e você tem ocultar. Eu não quero que ela apareça no celular. Aí quando você vier nessa posição aqui de teste, ó, você vai ver que ela não aparece. Ela aparece em cinza porque ela está oculta. Eu quero que ela apareça, eu quero que ela oculte, eu quero um elemento, um vídeo de vendas para celular e outro vídeo de vendas para computador. Você pode colocar para exibir cada uma em uma condição. São condições. E a mesma coisa, você trabalha a questão de reverter colunas e tudo mais. A parte de atributos é uma exclusividade do Elementor Pro. E aqui você consegue trabalhar coisas mais avançadas. Se você quiser colocar algum atributo especial, alguma informação especial dentro de uma camada de linhas, através de atributos, que algumas ferramentas ou plataformas podem pedir, você pode utilizar atributos, só que só para quem tem o Elementor Pro. CSS personalizado também. Se você quiser colocar um CSS para gerar uma formatação, algum código extra. Lembrando que quanto mais código, mais pesado vai ficando a página. Ok, pessoal? Assim, qual que é o segredo de trabalhar com o Elementor? É testar, brincar. Você está vendo esse vídeo? Depois cria um exemplo de diagramação, tenta copiar, pega lá um site da Coca-Cola, pega algum outro conteúdo, pega uma outra marca, vê, nossa, eu quero replicar essa diagramação. Você vai praticar, vai exercitar a utilização de linhas. Então você consegue diagramar, brincar com todo o conteúdo, personalização, ou direto na sua página de venda, duplica e vê o que pode ser melhorado. O segredo do Elementor é testar bastante. Quanto mais você testa, melhor você fica. Ok? E ele é totalmente personalizável. Teste bastante, pratique bastante. Era isso, acabou se estendendo muito a aula, mas era isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula sobre linhas e não tenham mais dúvidas. Mas se tiver, é só deixar nos comentários. Se inscreve no canal e até o próximo conteúdo. Valeu!